Bem-vindos mais uma vez, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. A história foi curta, mas como você sabe, o vocabulário é bem mais extenso, visto que às vezes um único versículo traz muitas informações. Só neste capítulo até agora, nós já vimos a correria das meninas para aumentarem a prole. Já vimos como nasce o sincretismo, que é uma crença passar a outra totalmente diferente. E acabamos de ver que às vezes o trapaceiro está na nossa própria casa, pois Labão não combinou uma coisa com Jacó e foi imediatamente quebrado o trato. Mas vamos ver isso com mais detalhes. Esse vocabulário também tem bastante repeteco, o que é bom porque só ajuda a gravar melhor. E aí está o velho achar graça aos olhos, que vimos pela primeira vez no capítulo 6, quando Noé achou graça aos olhos de Deus e por isso foi poupado, quando o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Experimentar tem tudo a ver com provar, não é? Como experimentar tem poucos exemplos, mas como provar tem mais. Em Deuteronômio 13:3, Moisés está dizendo ao povo que Deus às vezes nos coloca à prova para ver a quantas anda a nossa fé. Já em Malaquias 3:10, o próprio Deus é que está pedindo ao povo para fazerem prova dele quando trouxessem todos os dízimos à casa do tesouro, para que houvesse mantimento na casa, pois estes eram os dízimos, mantimento, e ainda assim estavam negando. Vá oferecer mantimento como dízimo por aí e você vai ver que vão dizer: só dinheiro, por favor. Deus se comprometeu a abrir as janelas do céu. Esta é a mesma expressão do capítulo 7:11, por ocasião do dilúvio. Abrir as janelas do céu e derramar sobre eles uma bênção tal, de onde adviria a maior abastança. Já vimos desde o capítulo 1 que a vontade de Deus é mesmo abençoar. E mais uma vez se repete a expressão por amor de, que começou no episódio da ida de Abraão ao Egito no capítulo 12. O verbo determinar também já foi visto no tempo de Abraão, quando Deus determinou que o seu concerto seria estabelecido com Isaque, que Sara teria no ano seguinte, no capítulo 17, versículo 21. Quanto ao salário, e quase todo mundo aguarda ansiosamente, quando tem trabalho, é claro. Começou mesmo com Jacó, no capítulo anterior, quando a mulher de Ló se transformou na estátua de sal, no capítulo 19, 26, eu já adiantei que a palavra salário é proveniente do sal e que, devido ao seu grande valor, era utilizado como dinheiro na troca das mercadorias. Também era a vasilha onde guardavam o sal. E o serviço também é proveniente do ato de servir. O conjunto de animais, gado, rebanho, também aprendemos na Bíblia. Eu já abordei em outro vocabulário que a equação favorita de Deus é a multiplicação, desde o capítulo 1, versículo 22. Ele abençoou a sua criação e disse: frutificai e multiplicai-vos. Adão ainda nem tinha sido criado. Já o trabalho entrou na história, assim com todas as letras, no capítulo 5, 29, sendo que já estava implícito quando Deus amaldiçoou a terra por causa da transgressão de Adão, no capítulo 3, dizendo que Adão comeria da terra com dores todos os dias da vida dele, que no suor do rosto comeria o pão até que tornasse a terra. É trabalho ou não é? No entanto, quando chega no capítulo 5, 29, Lameque chamou o nome de seu filho Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou.
Eu disse no versículo 27 que a vontade de Deus é abençoar. Então, vamos fazer por merecer. Essa pergunta, que te darei, vai voltar um pouco diferente no capítulo 38. E se você se arrepiou com essa história, se prepara, que aí vem chumbo. O verbo apacentar já dispensa apresentações, pois estamos no campo falando de gado, rebanho, e aí tem ovelhas. Que, aliás, atualmente estão surgindo polêmicas sobre chamar os seguidores de Jesus de ovelhas. Quanto a isso, leia com atenção o capítulo 34 de Ezequiel. Guardar é outro verbo muito útil, que começou no capítulo 17:9, quando Deus pediu a Abraão para guardar o concerto que ele estava fazendo, e não só ele, mas todas as gerações após ele. Naquele caso, era o concerto da circuncisão, que foi quebrado no capítulo 15 do Livro dos Apóstolos. Outra leitura que eu encontrei por acaso é a do profeta Malaquias, no capítulo 2, versículos 15 e 16. Ali está relembrando que Deus criou apenas um, Adão, sendo que lhe sobrava espírito. A leitura leva a guardar-se em espírito contra a deslealdade conjugal, tão presente até nos dias atuais. Aí estão exemplos de como se parecem os animais, salpicados, malhados, morenos. Não mudaram nada, né? Mas da cor morena, que hoje é usada para a pele bronzeada, tem uma coisinha ou duas a acrescentar, pois Salomão usa este termo em Cantares 1, versículos 5 e 6, quando a esposa anela pelo seu esposo. Neste cântico, quando traduzido para o português, a palavra é morena, mas no original em inglês é negra, que só pode ser se ela está cheia de tranças, como diz nos capítulos 4, versículos 1, 3, capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículo 5, e é a rainha da Etiópia. E aí estão especificados alguns dos bichos que eram apacentados por lá, cordeiros ou carneiros, e cabras, que também podem ser cabritos. Agora vem outro verbo novo, testificar, de onde provém o testemunho. Do testemunho em si, tem muitas leituras mais adiante. Eu vou esperar para falar mais nisso quando chegar lá. Mas eu ando adiantando as mais importantes, sempre que há oportunidade. Por isso é que eu vou acrescentar aqui o que Jesus diz em João 7, versículo 7, usando exatamente o verbo testificar. O mundo odeia a mim, porquanto testifico que as suas obras são más. A justiça ainda não tinha aparecido na história, mas a injustiça, sim. No capítulo 15, 16, quando Deus disse que a injustiça dos amorreus ainda não estava cheia. Como injustiça, tem essa leitura de Jeremias 2, versículo 5. Leia e ponha-se no lugar de Deus. O dia de amanhã de Jacó pode levar um bom tempo, mas o que Jesus aconselha em Mateus 6, 34, vem muito mais cedo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Diante da face é outro termo bíblico que vem desde o capítulo 1, e eu sempre gosto de atualizar, embora não se fale mais assim nos dias de hoje. Só nessa história é que apareceu o furto, e já vai reincidir no próximo capítulo. Está lá no Êxodo 20, versículo 15, nos 10 mandamentos, entre as coisas que Deus diz para não fazer. Mas um espertalhão da família de Judá pensou que poderia enganar a Deus, escondendo o produto do seu furto debaixo da bagagem e até debaixo da terra. Mas Deus tudo vê, e o larápio teve um triste fim, juntamente com toda a sua família, porque, como eu já disse antes, quando a ira de Deus se acende,
É no capítulo 7 de Josué que acontece essa história. Tomara que você se anime e continue com vontade de conhecer a Bíblia mais a fundo. Nesse mesmo capítulo de Josué, no versículo 7, tem uma expressão parecida com a de Labão. Mas em 2 Reis 5, versículo 3, a menina que tinha sido levada escrava não estava chateada por isso. Pelo contrário, até foi por meio dela que Naamã descobriu a existência de Eliseu para poder ser curado da sua lepra. Por aí se vê outra vez como era normal escravizarem as pessoas. Em Lucas 1:38, Maria está dizendo essa mesma frase, com outras palavras. Ao concordar em conceber Jesus, ela diz ao anjo: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Deus começou a fazer separações desde o capítulo 1. A primeira foi entre a luz e as trevas. No vocabulário do capítulo 6, no versículo 4, eu já dei várias situações em que a expressão naquele tempo, naquele dia, naquela hora, vai ser muito usada, visto a frequência que aparece assim, só que agora ficou complicado. Se no versículo 30 Jacó disse que o gado aumentou em até uma multidão, como é possível que Labão tenha separado os bichos naquele mesmo dia? Difícil, né? E agora aparecem também os bodes no rebanho. Parecia que não tinha, mas os bodes vão ter uma missão muito específica. No capítulo 16, dos versículos 5 ao 10 de Levítico. Um será perdoado, outro será levado ao deserto. Tudo isso para fazer expiação dos pecados do povo. Olha aí, outra descrição dos animais, além de salpicados, malhados e morenos, poderiam ser também listrados. Assim a gente vai logo pensando em outros animais, tipo um tigre, uma zebra. Mas assim não sobrou muita opção para Jacó, se até tudo que havia brancura foi levado embora. Por aí a gente imagina o tamanho do lugar. Labão se pôs 3 dias de caminho entre ele e Jacó. É o número 3 novamente, já percebeu, né? Na tabela de auxílios para o leitor que tem na minha Bíblia, diz que a jornada de um dia equivale a 30 ou 40 quilômetros. Não tão distante quanto 24 horas, né? Talvez por isso ele tenha conseguido separar todos os bichos naquele mesmo dia. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Na sequência, será a última leitura deste capítulo 30. A Bíblia Sem Maquiagem se despede mais uma vez, aguardando seu retorno.